Aleluias. Glória a Deus. O Senhor Jesus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler Romanos, capítulo 12. Vamos ler o versículo 2. Ontem, enquanto eu ministrava no Rocket Flow para os adolescentes, o Senhor me deu essa pregação, o Senhor me completou essa palavra. Porque hoje existem guerras que ninguém vê. E quando eu falo guerras que ninguém vê, não é a dificuldade que você passa, não é, às vezes, a situação que você está atualmente. Que você está na sua casa e ninguém vê, ninguém sabe. Mas são guerras mentais, guerras dentro. E essa realmente é aquela que ninguém vê. E Romanos capítulo 12, se você abrir, eu queria que você acompanhasse comigo. A partir do primeiro versículo vai falar assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual sejais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Então existem algumas guerras e realidades que ninguém vê. Por quê? Porque são guerras internas. São guerras internas. Às vezes, quando nós externalizamos aquilo que está internamente nos causando dano, as pessoas dizem assim: nossa, eu não sabia que ela estava sofrendo tanto, eu não sabia que ela estava passando por isso. Por quê? Porque muitas das vezes, antes de você externalizar o que você tem passado, você sofre há muito tempo com uma batalha na mente, com uma batalha no espírito, com uma batalha na alma. Mas quando eu olho para Romanos 12 e vejo Deus dizendo assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vejo Paulo declarando isso aos romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando Paulo ele escreve essa carta aos romanos e diz a ele assim: ó, não vos conformeis, mas que vocês possam ser transformados através do entendimento que há em vocês. Eu entendo que, ainda que eu viva uma realidade com Deus, ainda que eu caminhe com Deus, existem realidades na mente, realidades no pensamento que precisam ser transformados. Existem coisas no pensamento que precisam ser transformado. Então eu entendo que a batalha, ela começa primeiro o quê? No entendimento. Se existem coisas na minha mente que eu preciso transformar pela renovação do meu entendimento, então a primeira batalha que acontece é no meu pensamento, é na minha mente. Entenda, antes de você cair no pecado, antes de acontecer qualquer prática, ela já aconteceu no pensamento. Antes do medo dominar o seu coração, ele já dominou a sua mente. Antes da incerteza dominar a sua vida, a sua mente ela já está tomada de incerteza. Então a batalha ela começa na mente. E o inimigo sabe. O inimigo sabe que para primeiro destabilizar você, ele vai tentar jogar dardos para que você comece a pensar, para que você comece a sua mente comece a trabalhar, a ficar preocupada, e vem o medo, vem a incerteza, vem pensamentos que não são de Deus. Porque ele sabe, se ele domina os teus pensamentos, ele vai dominar as suas palavras. Então se ele domina as suas palavras, ele domina as suas atitudes. Então a primeira batalha que acontece é na nossa mente. Então se o inimigo ele sabe que se ele dominar os seus pensamentos, ele vai dominar aquilo que sai da sua boca, e depois aquilo que sai da sua boca vai dominar a forma como você se comporta. O campo de batalha principal na nossa vida, ele não é externo, ele é interno. A Bíblia fala que um soldado,
ele afrontava que um gigante soldado filisteu afrontava um exército inteiro. E se você ler, você vai ver que não foi derramado uma gota de sangue. Eles não entraram em guerra, eles não entraram em batalha. A Bíblia fala que um povo inteiro, os guerreiros, soldados, ficaram temerosos, porque a Bíblia fala que todo dia Golias se colocava no meio do pátio e começava a declarar palavras sobre o exército, começava a liberar palavras sobre todo um exército, e eles ficaram com medo. O que é que o inimigo estava fazendo? O inimigo estava fazendo uma batalha na mente. O inimigo sabe que se domina os pensamentos, ele domina as palavras, e se domina as palavras, ele domina as atitudes. Então, o seu campo de batalha que você tem que vencer, principal, é a sua mente, os seus pensamentos. Há pessoas que vivem presas em pensamentos de derrota, sim ou não? Pessoas que nem batalhou, mas já está pensando na derrota. Pessoas que nem foi, mas já está pensando que vai dar errado. Existem pessoas que caminham com Deus, mas nem colocou o currículo, mas já está achando que não vai chamar. Meu irmão, Deus te chamou aqui para te dizer: você não tem que andar com esse pensamento de derrota. Repreende isso da tua mente. Tem pessoas que vivem presas a pensamento de rejeição. Ah não, eu sou rejeitado. Ah não, alguém me rejeitou, alguém me abandonou, alguém... Pessoas que vivem presas a pensamentos de medo. Não, eu tenho medo, eu não vou sair na rua porque eu tenho medo que a AIMA está expulsando. Ah, eu vi na internet que está dando carta de expulsão. Não, eu estou presa. Não, eu não vou, eu estou com medo. Pensamentos de autossabotagem. Ah, não, eu não vou fazer porque eu não vou começar, porque eu sei que eu não vou concluir. Ah, eu não vou nem dizer que eu vou para o culto porque eu sei que eu vou chegar cansado e não vou. O que é isso? É mentes cativas a pensamentos de autossabotagem. Você próprio se sabota naquilo que você quer fazer. E essas pessoas que estão presas nessa batalha da mente, que estão presas, elas têm algumas falas. Elas falam coisas e que dá para perceber que ela está vivendo uma batalha na mente. Geralmente essas pessoas que estão passando por esse aprisionamento, que estão com pensamento de derrota, rejeição, medo, autossabotagem, elas geralmente falam assim: ah, nada dá certo para mim. Ah, eu nunca vou conseguir. Minha vida não muda, pastor. É a mesma coisa sempre. Deixa eu te falar, Deus te chamou aqui para você derrotar essa prisão que está na sua mente, dizendo isso para você: não, você não é isso que você está pensando. Deus te chamou para viver livre mentalmente. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Deus te chamou não para viver em derrota mental. Ele não te chamou para andar com pensamentos de derrota, com pensamento de tristeza, com pensamento de medo, de autossabotagem, não. Por quê? Porque a palavra dele é boas novas. Você foi chamado para viver boas novas. O evangelho de Jesus significa boas novas. E o que é boas novas? Boas notícias. Jesus morreu, mas muitas pessoas continuam com a mente aprisionada. Jesus morreu e se entregou por nós, e a Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Mas a sua mente ainda precisa ser liberta desses pensamentos que você tem. E não é como o mundo seculariza isso, não, pensamentos intrusivos. Não, eu quero te dizer que esse pensamento intrusivo não toma conta da tua mente em nome de Jesus. Eu declaro que a sua mente, os seus pensamentos estão cativos ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Ah, não é pensamento intrusivo. Não, ai, meu Deus, não. Quando vier um pensamento intrusivo, declara, meu irmão: a minha mente pertence ao Senhor, o meu corpo pertence ao Senhor. Está repreendido. Pensamento intrusivo em crente, quem domina os seus pensamentos é Jesus Cristo de Nazaré, é o Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele é claro quando dizia assim, ó: renovai-vos
Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a vossa mente, o vosso pensamento. Por quê? Porque ainda existia em Roma pessoas que estavam com Jesus, conheciam a verdade, conheciam o Evangelho, mas a mente estava pensando em coisas que não eram de Deus. A mente estava pensando em coisas que não eram do alto. Mas Deus não chamou a gente para viver em aprisionamento mental. Deus chamou a gente para viver livre. Você foi chamado para carregar as boas novas do Senhor. Quando Paulo envia cartas a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Pessoas que tiveram uma vida antes de Deus, vivia de um jeito antes de Deus, pensava de um jeito antes de Deus, e agora caminha com Deus e quer ter mesmo o pensamento do Egito. Deixa eu te falar, as coisas velhas da tua vida já se passaram. Eis que faço tudo novo sobre a tua vida, teu entendimento, tudo na tua vida. Aleluias. Mas eu estou em Cristo. Então se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, e as coisas velhas já se passaram. Já se passaram, meu irmão. Não é nem para você cogitar. Será que crente deve ou não pular carnaval? Eu acho a pergunta mais da atualidade. As coisas velhas já passaram. Se você fazia antes, Deus renovou a sua mente, você não faz mais. Se você pecava antes nisso, Deus renovou a sua mente, você não peca mais. Mas será que crente? Não, crente não pode. O crente só pode tudo aquilo que a palavra diz que ele pode. E a palavra do Senhor diz que a gente pode reter tudo o que é bom, a gente só não pode pecar. Então se vai te afastar de Deus, se vai trazer transgressão, se vai te trazer dano, você não pode. Se vai de encontro à palavra do Senhor, você não pode. Não é sério. Não. Você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já se passaram. E nova criatura também tem a ver com mentalidade. Não é só mudança de comportamento, mas é transformação de mente. A Bíblia fala que o povo foi liberto do Egito e ficou 40 anos rodando no deserto. Por causa de quê? Porque murmurava, porque a mente ainda não estava liberta, porque os pensamentos ainda não estavam cativos ao Senhor. Então temos que atentar que existem crentes salvos, mas que ainda pensam como escravos. É a realidade. Tem crente que está em Cristo, mas ainda fala como um derrotado, como alguém que vive em derrota, em murmuração, em tristeza. Hoje o Espírito Santo de Deus está quebrando essa prisão mental que você está vivendo, em nome de Jesus, eu declaro. Aleluias. Você não foi chamado para viver esse aprisionamento na sua mente, em nome de Jesus. E o povo passa 40 anos, Deus tira o povo do Egito, promete uma terra que mana leite e mel, e eles saem para o deserto. Para quê? Para ir de encontro à terra. Mas ficam 40 anos e não entram na terra. Então vem uma geração, depois vem outra, e gente morre, gente nasce. Para quê? Por quê? Porque eles viviam com Jesus, estavam caminhando com Deus, estavam em direção àquilo que Deus apontou, mas estavam com pensamentos, estavam vivendo uma vida com um pensamento cativo, de derrota, de transgressão. Estava com Deus com pensamento no Egito. Mas Deus nos chamou para carregar boas novas no nosso entendimento, boas notícias. Se você não tem, eu declaro que ainda essa semana Deus vai encher o teu lábio de gratidão. Deus vai encher os teus lábios de um novo cântico, de gratidão ao Senhor. Deus vai encher a tua boca de louvores. Você vai começar mais a agradecer do que a reclamar. Aleluia, eu creio em nome de Jesus. Você vai ser transformado pela renovação do seu entendimento. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Aleluias. E sabe o que é mais poderoso? É que tudo aquilo que eu e você alimenta, ele cresce. Toca nessa pessoa e diz a ela assim: olha, o que você alimenta, fala mais para ela acordar, diz a ela, o que você alimenta, cresce.
Então, se você alimenta pensamentos que não é de Deus, esses pensamentos vão crescer. Mas se você começa a alimentar pensamentos que é do alto, começa a crescer. Então, quem alimenta reclamação, cresce o quê? Amargura. A pessoa vive reclamando, mas vive o quê? Amarga. Vive triste. Quem continua alimentando medo, aí o que cresce? Ansiedade, crise de pânico. Não consegue mais sair na rua porque viu uma notícia, como eu dei o exemplo, que a AIMA está dando carta de expulsão. Você não é todo mundo. Deus está com você, meu irmão. Não seja cativo ao medo. Se as pessoas estão recebendo, são as pessoas. Você caminha com Deus que te vela. O nome dele é guarda de Israel. Ele não dorme, aleluias. Não alimente o medo, porque se você alimentar o medo, cresce ansiedade. Se você começa a alimentar crítica, aquela pessoa que só critica, cresce o que? Negatividade. Você passa a ser uma pessoa negativa. Mas aí é que vem quando Paulo diz assim, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu e você começamos a alimentar a palavra, aí o que é que cresce? A fé. Você começa a andar em fé, você começa a dar passos de fé. Por quê? Porque eu estou me alimentando na palavra. E a palavra, ela tem algo poderoso, que quanto mais eu me alimento, mais fé é gerada em mim. Então eu quero te dizer nessa noite, se está te faltando fé, passa a alimentar a palavra na tua vida. Passa a alimentar o teu tempo devocional com o Senhor, o teu tempo de leitura na palavra. Porque daí vai começar a crescer fé. Se você começa a encher os seus lábios de gratidão, o que cresce na sua vida? Alegria. Eu nunca vi alguém que é grato ser triste. Alguém que é grato ser triste. Eu nunca vi. E eu tenho um exemplo, eu tenho uma tia que mesmo no momento mais difícil da vida dela, ela era grata. Estava tudo desmoronando, mas ela era uma pessoa grata. Ela tinha gratidão e ela era alegre, feliz. Por quê? Porque ela alimentava na vida dela gratidão. Então automaticamente crescia alegria. Quem alimenta promessas na sua vida cresce o que? Esperança. Quando você continua alimentando, não, eu tenho uma promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você começa a ter esperança, você começa a trazer à sua memória coisas que te traz esperança. Então isso começa a crescer. Entenda nessa noite, a sua mente é um terreno. E o que você está plantando, você vai colher. O que você está pensando, você vai colher. Se você está com pensamento de morte, meu irmão, desculpa te dizer, mas se você tem um pensamento de vida, ei, o Espírito Santo é o Deus de vida. Aquilo que você plantar no terreno da sua mente, você vai colher. E quando a palavra do Senhor vai dizer também, na carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Como conseguimos ter pensamentos de paz se estamos cativos ao medo? Como conseguimos ter pensamentos de esperança se estamos com pensamentos de derrota, pensamentos de murmuração? Levando cativo todo pensamento. A Bíblia diz que nós temos que pensar naquilo que nos traz esperança, trazer o nosso entendimento àquilo que nos traz paz. Uma coisa que você tem que entender é que nem todo pensamento que chega é seu. Às vezes você abre a internet, o jornal, a televisão, e você recebe uma informação e automaticamente chega um pensamento no seu cérebro. E esse pensamento não é seu, às vezes é um pensamento ruim, às vezes é uma situação ruim, você traz aquilo para a sua mente.
Nem todo pensamento às vezes que chega é seu, nem toda voz que você ouve às vezes vem de Deus. Vozes que dizem assim: você não vai conseguir. Mas a palavra nos ensina que todas as vezes que esses pensamentos vêm, nós temos que agir com eles com base na palavra. Quando você começar a pensar que não vai conseguir, você tem que usar a palavra. A palavra do Senhor diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando vier, você é fraco, você diz assim: diga ao fraco, sou forte. A palavra nos ensina a usar a palavra. Deus nos deixou a sua palavra para que esses pensamentos não dominem a nossa mente, mas que sejam transformados pela renovação do nosso entendimento. Então o que eu estou dizendo aqui, que muitas das vezes você vai pensar, você é humano. Muitas das vezes vão vir pensamentos de tristeza, de derrota, de medo. Mas Paulo já exortava a igreja de Roma, dizendo assim: ó, vocês têm que transformar. Por quê? Porque dentro de vocês há uma renovação. Vocês carregam a renovação na vossa mente. Então transformei-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que eu estou te dizendo. Quando vier pensamentos que você não vai conseguir, declare a palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o meu escudo, Ele é aquele que vela pela minha vida. Pensamento errado, ele pode vir, mas ele não deve ser ignorado, ele deve ser confrontado com a palavra. Jesus nos deixou a sua palavra, e essa é a arma mais poderosa que existe para a vida cristã. A partir dessa noite, todos os pensamentos contrários que vierem sobre a sua mente, você vai começar a proferir a palavra dele. Você vai começar a declarar a palavra sobre coisas que vêm na sua mente ou no seu entendimento. Porque Deus quer levantar uma igreja que não vive de murmuração, mas que vive de proclamar a palavra. Que não vive de derrota mental, mas que vive transformado pela renovação do seu entendimento, através da palavra. Que não vive presa a traumas, mas que vive experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Uma igreja livre que vive em novidade. E quando Paulo fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele vai dizer uma coisa poderosa: para quê? Para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando o crente entende que os seus pensamentos são os pensamentos do Senhor, ele passa a experimentar aquilo que o Senhor pensa ao seu respeito. E a palavra já declara: os pensamentos que tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz e não de morte. Então, quando a sua mente é renovada em Deus, você vai entender e você vai experimentar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus, não porque vai tudo bem, mas porque Ele já declarou na sua palavra que os pensamentos que Ele tem ao vosso respeito são pensamentos de paz e não de morte. Então você entende que Ele domina o seu entendimento. O Espírito Santo está te dizendo nessa noite: hoje eu estou renovando mentes que antes estavam cativas, mas a partir de hoje estão sendo transformadas pela renovação do seu entendimento. Deus está renovando a sua mente, arrancando todas as fortalezas em nome de Jesus. A partir da renovação do seu entendimento, você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você começa a viver e começa a entender a mentalidade do reino. Você não nasceu para viver pensando pequeno. Deixa eu falar isso aqui para alguém. Você nasceu não para falar em derrota, você nasceu para falar em vitória no nome do Senhor Jesus.
Você nasceu para anunciar as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. E hoje, ciclos de negatividade estão sendo quebrados na autoridade que há no nome de Jesus. E para terminar, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração específica. E eu creio no poder do nome do Senhor Jesus que Ele está quebrando agora fortalezas na mente, sofismas, na autoridade que há no nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua mente. Coloque as mãos sobre a sua mente agora nessa hora. E eu queria que você declarasse comigo: a minha mente pertence a Cristo. Não fale mais alto para o inferno ouvir. Diga isso: a minha mente pertence a Cristo. Diga isso: meus pensamentos estão alinhados com o céu. Não diga: meus pensamentos estão alinhados com o céu. Diga assim: eu rejeito agora todo pensamento que não provém do Senhor, todo pensamento de derrota, todo pensamento de sofrimento, de medo, eu rejeito na autoridade que há no nome de Jesus. Diga: eu viverei a mentalidade do reino. Vamos, diga isso: eu viverei a mentalidade do céu. Eu não caminho pelo meu entendimento. Diga: mas eu sou renovado pela palavra viva. Eu sou renovado pela palavra do Senhor. Diga: eu viverei, declare novidade de vida na minha mente, no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Eu repreendo todo pensamento cativo que não provém do Senhor, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, que o teu povo não vai andar mais cativo na mente. Nós declaramos que nossa mente está transformada pela renovação do nosso entendimento, a partir da palavra revelada, a partir da tua palavra, a partir do teu Espírito Santo. Nós declaramos que não vamos viver aprisionamento na mente, que não vamos viver com a nossa fé aprisionada através do medo, que nós vamos, Espírito Santo, ter pensamentos do alto, que nós vamos caminhar com pensamentos do céu. Nós declaramos, Espírito Santo, uma nova realidade através da mente e dos pensamentos. Espírito Santo, nos ensina a não deixarmos dominar os nossos pensamentos que não vêm de Ti. Nós repreendemos todo tipo de dardo que vem sobre a mente do Teu povo, todo tipo, Senhor Jesus Cristo, de dardo que vem sobre o pensamento. Nós nessa noite declaramos: todo homem, toda mulher que está aqui, Senhor, cada vida que está aqui, com a mente liberta pela autoridade que há no nome de Jesus. Você é livre, a sua mente é livre, o seu entendimento é livre, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em Ti. E nessa noite eu queria dar duas oportunidades antes de acabar o culto. Talvez você chegou aqui e você nunca teve a chance de confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ou você estava afastado dos caminhos do Pai. E essa é a hora de você voltar, porque uma pessoa que entende que a sua mente está sendo renovada através da palavra revelada, ela toma a atitude de confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então, se você é essa pessoa, se você deseja nessa noite confessar o nome do Senhor Jesus a primeira vez, ou você deseja voltar para os caminhos do Pai, levante a sua mão. A gente quer te conhecer, quer orar por você, sem nenhum constrangimento. Você tem a chance hoje de aceitar o nome do Senhor Jesus, ou de voltar para os caminhos. Eu estava afastado, eu estava com pensamentos do mundo, eu estava com pensamentos da carne, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele está te renovando,
renovando a sua mente, o seu entendimento. E nessa noite você quer aceitar o Senhor Jesus, ou quer voltar para a casa do Pai, eu quero te conhecer, levante a sua mão direita. Se existe alguém nessa noite que deseja voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua mão, sem nenhum constrangimento, vamos orar por você. Se não existe, glória a Deus, aleluia. Eu queria que você aplaudisse o nome poderoso do Senhor e olhasse para essa pessoa e dissesse a ela assim, ó: Senhor Jesus, é contigo, é na tua mente, é no teu espírito, é no teu coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pai, nós te damos graça, Senhor, por esse culto. Nós te damos graça pela tua presença. Nós te damos graça, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é bom. Nos leva em paz para as nossas casas. Nos dá uma semana abençoada debaixo da tua graça, Senhor. Nós já oramos por todos os cultos do final de semana, Pai. Que a tua glória seja real naquele lugar, Pai. Que o Senhor Jesus Cristo possa fazer maravilhas em nome de Jesus mais uma vez no nosso meio. Nós te damos graça em nome de Jesus, amém. Vá com Deus, Deus abençoe você e a sua casa. Você de casa, Deus abençoe você por mais um culto online. Partilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso. Deus continue te usando. Te esperamos na nossa próxima programação online. Você é muito bem-vindo aqui online. Partilhe essa palavra, nos segue na nossa página do Instagram. O Senhor Jesus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Faz milagre e muda a história.